como eu estava falando então, a questão da polêmica, né? A polêmica, ela tem essa conotação hoje de que nada contribui, porque as pessoas elas têm dificuldade de argumentar, no caso, a sua posição, de uma maneira assim racional mesmo, de uma maneira, porque uma coisa, irmãos, é você ser dirigido pelo racional, né, pela razão. Outra coisa é você ser dirigido pela emoção. Então, o que a gente deve fazer? Deve ser equilibrado nas coisas, né? E aí a apologética vai nos dar, que é a matéria que a gente está começando, ela vai nos dar essa condição para que a gente, ou pelo menos é a proposta, né? Que nos dê a condição para que a gente possa argumentar de uma maneira, inclusive, racional a respeito da nossa fé. A gente tem uma ideia muito errada, digo a gente, os evangélicos, que assim, a fé, a Bíblia, a fé é contrária à razão. A razão vai para um lado e a fé para o outro, né? Não é essa a ideia que se tem? Você não pode, coisas de fé não tem explicação. Bom, na aula de evangelismo você falou disso. Uhum. Tu lembra aí o que eu falei? Então diga. Não, para você crer numa coisa, você tem que ter uma razão para você crer. Um exemplo, como é que eu posso crer em Jesus Cristo se não tem uma razão? Para mim, tipo assim, eu tenho que usar minhas faculdades mentais para mim saber que ele existe e para mim entender o plano da salvação. Isso, nós tivemos uma matéria aí, a Irmã Dileuza vai lembrar, foi Evidência Cristã, foi logo as primeiras, lembra, Irmã Dileuza? Eu não fiz. Não fez, foi bem no começo mesmo, acho que foi talvez segunda, terceira matéria, alguma coisa assim. Evidências cristãs, ou evidências, né, cristãs. O que a gente abordou essa questão que nós temos, eu estou falando da fé cristã. A fé cristã tem evidência mais do que suficiente. Eu estou falando da questão histórica, arqueológica, tá certo? A gente estudou, tem um livro muito interessante que eu indiquei para os irmãos na ocasião, que chama-se Evidências da Ressurreição de Cristo. Ou seja, é possível provar a ressurreição de Cristo. Olha que coisa interessante, meu. Isso é quase que impensado, né? Não, como que vai provar a ressurreição? Sim, há uma possibilidade sim, né? Qualquer coisa depois a gente indica de novo o livro. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, que a nossa fé, irmãos, ela tem sim uma abordagem de argumentos lógicos, racionais e razoáveis. Tá certo? Eu creio, por que eu creio? Não, eu creio. É uma questão pessoal. Não, claro que é pessoal. Mas por que eu creio? Quais as motivações? Quais os motivos? Quais as evidências? Por que você crê na Bíblia, por exemplo? Ela foi escrita por homens. É umas coisas bem... quando as pessoas abordam assim, né? Foi escrito por homens. O que isso quer dizer? Tudo foi escrito por homem, né? Porque as pessoas creem em todas as outras coisas, e todas as outras coisas, literatura, eu estou falando, foram escritas por homens. Mas pergunta lá, não, mas você quer saber de fato porque eu creio? Existe uma evidência, ou existem muitas evidências. Então aí a gente vai pegar todo o estudo, como a Bíblia foi formada, quantos escritores escreveram, quais escritores. A gente tem a chamada prova interna e prova externa, que a Bíblia, ela de fato é um livro inspirado, é um livro que não contém interna, quando a gente diz que ela não tem contradição doutrinária. Então imagina só, irmãos, 40 autores de um livro, que a Bíblia não é um livro, são uma coleção de 66 livros, né? Já começa por aí. Uma antologia, não é? Oi? Uma antologia, não é? Tipo uma antologia. Sobre o quê? A Bíblia, ou não? Não. Não? Não. Antologia. Não é antologia? Não, bibliologia que vai estudar a formação da Bíblia. Bibliologia. Não, é outro nome que eu disse. Sim. Então o que acontece? A gente já estuda que 40 pessoas escrevendo a respeito de um mesmo tema, que é salvação, Deus, não é? Criação, redenção. Então eles não se contradizeram em nenhum momento, não há contradição na Bíblia, isso é uma prova interna, tá certo? Não há contradição doutrinária, a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível. Provas externas, aí nós temos muitas provas externas, pergaminhos, questões históricas, arqueológicas, a Bíblia vai mostrando lugares que de fato depois a arqueologia vai comprovando que era daquela forma, né? Ou seja, nós temos razões, irmãos, para isso. Vamos ler um texto bíblico de 1 Pedro capítulo 2, verso 15. 1 Pedro 2 e 15, ou é 3 e 15, vamos ver aqui.
1 Pedro, né? Falei? É. 1 Pedro. Quando eu falar primeiro, vocês entendam primeiro, porque é primeiro mesmo. 1 Pedro, capítulo de número 2, capítulo de número 3, versículo de número 15 e 16, irmãos. Que eu quero chamar a atenção aqui para duas expressões aqui, que vai remeter à questão da racionalidade. 1 Pedro 3, 15 e 16. Vocês vão achar aí na Bíblia? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que aquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Então, duas palavras. A primeira é razão. Razão da esperança e uma boa consciência. O que a Bíblia está falando aqui, irmãos? Daquilo que é racional, não é? Daquilo que pode ser entendido. A fé é racional. Por que a fé é racional? Porque foi dada a pessoas racionais. Para eu compreender a Bíblia, eu não preciso ter no mínimo um cérebro? Não é? Não é isso? Então, se precisa ter um cérebro, eu preciso entender. É racional isso aqui. O processo é raciocínio. O processo aqui é de inteligência. Tá certo? Então essa é a questão. A apologética vai falar que nós temos argumentos lógicos, racionais. A fé não é um salto no escuro, pelo contrário. A fé é um salto sabendo onde vai cair. Né? Nós sabemos exatamente em quem cremos, o porquê nós cremos. Lógico que essa convicção veio pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos convenceu, mas a palavra de Deus ela tem argumentos lógicos suficiente para convencer qualquer pessoa sincera. Essa que é a questão. Tudo bem, amados? Então o que a Bíblia diz? A gente tem que responder com mansidão quem pedir a razão da esperança. Qual é a razão? Então está falando de razoabilidade, né? De compreensão, de entendimento. Vamos aqui na leitura, na página 283, no segundo parágrafo aí. Presumivelmente, a apologética aborda questões defendidas por alguma fé religiosa específica, como o cristianismo no caso, né? Mas que são negadas pelos incrédulos. No uso comum, a palavra é usualmente pregada para indicar a defesa do cristianismo. Positivamente, a apologética tenta elaborar e defender uma visão cristã de Deus, da alma e do mundo. Uma visão apoiada por raciocínios reputados capazes de convencer os não cristãos da veracidade das doutrinas envolvidas. Então, o que a apologética trata? De elaborar e defender uma visão cristã de Deus, da alma e do mundo. O que é uma visão de Deus? Porque todo mundo tem uma opinião sobre Deus, não tem, irmãos? Sim ou não? Dentro das igrejas evangélicas não tem opiniões diferentes de Deus? A gente já não... Dentro de igrejas evangélicas, né? Tem igreja que pensa que Deus é esse Deus carrasco, duro, que vacilou e fulmina mesmo, né? Não é? Outros também pensam que Deus ele é aquele Deus também que não cobra nada. É um Deus que pode pecar à vontade, que ele é amor mesmo, ele perdoa. Mas será que essas visões elas estão certas? Será que a compreensão, onde pessoas se reúnem dizendo que estão se reunindo em nome de Deus, elas têm uma visão de fato correta de Deus? A segunda proposta aqui é uma visão da alma, ou seja, da vida, né? Ser humano, e uma visão do mundo. Então a apologética vai trazer, irmãos, todos esses materiais, argumentos para falar, ó, Deus é compreendido assim, o mundo é compreendido assim, a alma é compreendido assim, o assado, né? Então a gente vai elaborando essas questões aí. Então a apologética vai dar argumentos para a gente defender o caráter de Deus, por exemplo. O caráter de Deus, a gente precisa conhecer os atributos de Deus. Quais são alguns atributos de Deus que vocês conhecem? Onipotência. É esse, não é? Eu perguntei primeiro. Onipotência, onisciência, onipresença, onividência. Sim. Amor, justiça. Amor, justiça. Sim, também. Teve até na provinha que eu acho. Bora lá, amados, contribuir mais. O caráter de Deus, sim, os atributos de Deus, características de Deus. Misericórdia. Misericordioso. Sim, também. Gracioso. Gracioso. Talvez seria a mesma coisa que misericordioso, né? O que mais? Deus é injusto? Não. Não, justiça. Justiça, tá bom. Deus, ele se ira assim, perde o controle de vez em quando, fica injuriado e manda um raio lá que pega no meio.
mansidão, humildade. Deus é humilde, Racional. racional. Deus, ele é racional, tem certeza? Ou ele é inteligente? É diferente, né? É. Por quê? Qual é a diferença de racionalidade para inteligência? Por que a gente pode falar que Deus é inteligente, mas ele não raciocina? Ó, pela cara da irmã de Leusa lá, disse, que é isso, André? Você está atrapalhado? Como é possível ser inteligente no raciocinar? Calma aí, você tinha falado ali que Para a pessoa só raciocinar pode tem que ter inteligência. Você falou assim que agora há pouco a pessoa só pode raciocinar se tiver um cérebro. Se tiver espírito. Não, a questão não é essa, né? Nós somos inteligentes porque nós temos um cérebro. Deus não precisa ter um cérebro para ser inteligente. Essa não é a questão. O que é o raciocínio, irmãos? Tá vendo quando a gente já está comparando Deus, a gente, opa, então Deus não é tão igual a nós assim quanto a gente pensa que é. Então o que a gente está fazendo? Projetando em Deus, segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Não é isso, irmão? Então a gente fala assim, calma aí, como que Deus ele pode ser inteligente, mas ele não raciocina? Porque foi bem falado, para raciocinar você tem que ter inteligência. Mas a gente está falando isso a respeito do homem, não a respeito de Deus. Percebe então a visão de Deus que a gente precisa ter corretamente? E quem é que vai dar essa visão para nós? A Bíblia. E o que a Bíblia mostra? Olha uma compreensão da onisciência de Deus, que é um atributo. Então quando a gente compreende um atributo de Deus, nos facilita para entender os outros. São características que compõem o caráter de Deus. Vocês percebem, amados, que se nós não compreendemos esses pontos, às vezes a gente chega a uma conclusão errada a respeito da pessoa de Deus. Chegando a uma conclusão errada a respeito da pessoa de Deus, então imagina só como que a gente vai lidar com a Bíblia, se a gente nem compreende aquilo que Deus se revelou na Bíblia. Então a visão correta de Deus. Quem é Deus no seu caráter, nos seus atributos. Então a gente descobriu, ele é justo. Não tem como, então, Deus praticar nenhum ato de injustiça. Não é? Deus é santo, Deus não se corrompe, Deus é amor, Deus ele é misericordioso, é gracioso. Então a gente vai compreendendo isso e essa matéria vai nos dar então ferramentas para que a gente chegue a essa conclusão através do raciocínio, porque nós temos inteligência, mas através de argumentos bíblicos. Aqui que está a questão. Então a apologética cristã vai ter argumentos bíblicos para provar, né? Ou pelo menos para argumentar a respeito de uma ideia que nós temos da Bíblia ou de Deus, no caso. Entendeu? Tranquilo? Então assim, não é que a gente vai usar, eu vou pegar a ciência para provar Deus. Não é necessário isso. Eu vou pegar a história para provar que a Bíblia é verdadeira. Não, pelo contrário, é a Bíblia que prova que a história está verdadeira. Então não é o contrário. Aí a apologética vai nos dar então essas ferramentas aí. Tudo bem, meus queridos? Mas eu vou responder por que Deus ele é inteligente, não precisa raciocinar. Justamente pelo atributo da onisciência, ele sabe tudo, de pronto. O que é o raciocínio? Onde a gente pega uma ideia, uma questão, uma dúvida e vai pensando, né? Comparando, pegando informações, vai raciocinando, é o processo. Onde a gente vai comparando uma coisa com a outra até chegar a uma conclusão, não é isso? Isso é raciocínio. É um processo de pensamento até chegar a uma conclusão. Deus precisa fazer isso? Pegar uma coisa aqui, outra ali, deixa eu comparar, deixa eu investigar isso aqui, deixa eu juntar essa informação com a outra para eu chegar num pensamento? Deus precisa disso? Não, Ele sabe tudo de pronto e de uma forma plena. Então Deus sabe tudo de pronto de uma forma plena. Nós não. É por isso que nós precisamos raciocinar. Deus não precisa raciocinar, Ele sabe tudo. Tudo, de uma forma plena, prontamente. Então é por isso que Deus é inteligente, mas não é racional. Ou seja, não precisa raciocinar. Tudo bem, amados? Vamos lá. Então, a gente vai falar aqui na segunda parte. Negativamente, trata-se de um esforço para antecipar possíveis pontos de ataque defendendo as doutrinas cristãs contra tais ataques. A palavra, né? O termo vem do grego apologia, quer dizer defesa, uma resposta ao ataque. O famoso diálogo de Platão e a apologia expõe a defesa de Sócrates diante de seus acusadores, base bíblica, né? Alguns fazem oposição a qualquer defesa da fé cristã, supõem que o conhecimento da verdade por meio da revelação é perfeito,
e não requer qualquer raciocínio humano em sua defesa. Isso aqui não é verdade, tá bom? Então, as pessoas, elas atacam a fé cristã e nós defendemos então com argumentos bíblicos. Então, é o que a gente faz, irmãos, tá? Só falando aqui, a fé cristã não é uma fé de revelação no sentido que tem coisas ocultas. É uma fé que foi revelada, mas não é, ela está sendo revelada, ela já foi revelada. Vocês, como eu, que é do meio pentecostal, vez por outra a gente ouve assim, ou seja, no final de uma profecia, ou seja, alguém falando nos púlpitos, não é mistério de Deus para a sua vida, não é? O que Deus está falando aqui é um mistério. Como assim? Tem alguma coisa errada nessa declaração. Vocês não acham? Como que Deus vai se comunicar com a pessoa e no final das coisas diz assim, é mistério? Foi uma comunicação muito falha. O que revelou? Nada. Né? Não tem, a gente vai pegando aqueles textos sortidos assim, né? Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 8. Isso aqui é para pegar tempo. A Bíblia, o texto, Vamos estudar a Bíblia, né? Tá sem? Vocês estão sem? A Bíblia? Tá sem? É. Não tem nenhum aí para emprestar, né? Tá. Então acompanha aí, porque a gente tem aqui como referência maior a Bíblia, né? Então, 1 Coríntios capítulo 2, não sei se é 8 ou 9, que vai dizer assim, aquilo que o ouvido não ouviu. 9. É o 9? Então leia o 9, por favor. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso, aí a gente fala, tá vendo? Tem coisas que Deus não revelou, tem coisas que a gente não compreende, tem coisas que Deus ainda... Isso, a gente ainda não... Isso é um mistério, mas é o que o texto está dizendo? Não é o que o texto está dizendo. Quando a gente lê só o versículo isolado, dá essa impressão. Mas quando lê o seguinte... Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então Deus já nos revelou pelo Espírito. O Evangelho, irmãos, é uma fé de revelação, ou seja, já foi revelado. Tá certo? Já está tudo desnudado, já está tudo explicado por Deus. Vamos ler o texto de Efésios, capítulo de número 3. Efésios. Paulo, ele vai falar de fato que havia um mistério, existia um mistério. Só que esse mistério ficou lá no passado. Por que esse mistério ficou no passado? Porque ele já foi revelado agora. Então, no Antigo Testamento havia muitas coisas ocultas? Claro que havia. Lógico que havia. A Antiga Aliança tinha um monte de coisa que era obscura, um monte de coisa que não era compreendida. Era falado como? Por meio de figuras, de símbolos. Não é isso que diz Hebreus capítulo 10, verso 1, por exemplo? As coisas que foram escritas através de figuras, por sombras. Né? Então era tudo assim por meio de enigma, de sombra, tipos que a gente chama, né? Figuras, símbolos. Então o Antigo Testamento apontava para aquilo que ainda não era tão claro. O Antigo Testamento trazia muita coisa que não era revelada, era apontada. Tá certo, irmão? Então apontava-se para alguma coisa que ainda não se compreendia. E isso que não era compreendido foi revelado plenamente em Cristo. É o que vai dizer, por exemplo, Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente, falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Quem é o Filho, irmão? É a plena revelação de Deus. Então desliga ali, por favor. Pronto. Resolvido o caso, tá vendo? Amém. Então vamos lá, amados. Vocês entenderam esse último ponto? Então em Cristo tudo foi revelado, porque nele, em Cristo, diz o apóstolo Paulo em Colossenses, que neles estão escondidos todos os mistérios e a sabedoria de Deus em Cristo. Só que estão neles oculto, neles escondido, para quem ainda Cristo não foi revelado. Mas para quem Cristo já foi revelado, então já não tem mais mistério nenhum. Tá certo? Vamos ler o texto de Efésios e aí a gente vai desenvolvendo esse ponto aí. Se tiver alguma coisa assim que, André, eu não entendi não. Não tem problema, a gente volta, fala de novo, eu tento dar um exemplo, outros exemplos e explicar melhor.
Então, bora lá. Capítulo 3, versículo de número 1 até o verso de número 13. Se der tontura, náuseas, má digestão, eu leio mais devagar, tá? Porque muito versículo assim um atrás do outro, eu sei que muita gente está acostumada, né? Vamos lá. Capítulo 3 de Efésios, verso de número 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, então ele vai falar que mistério foi esse, que estava oculto, tá certo? A saber, que os gentios são corredeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Então, olha só, já não é mais oculta, é conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso. Essa palavra acesso eu gostaria que vocês guardassem, com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. O que Paulo está falando nesse texto aqui, né, nesse bloco de pensamento? Ele está dizendo que existia um mistério que os judeus não compreendiam, algo oculto. Que mistério era esse? Que não era só eles que Deus tinha escolhido, tá certo? Eram os gentios também. Isso estava oculto para eles, só que foi revelado para os apóstolos e os profetas. Então a maioria não compreendia isso. Mas agora Paulo vai dizendo, ó, este é o mistério que estava oculto em Deus, mas que foi manifestado, que foi revelado, não é os termos que está aqui no texto, manifestado, revelado, agora tem acesso, ou seja, antes não tinha acesso, hoje tem acesso. Antes as pessoas compreendiam Deus assim muito superficialmente, até os próprios judeus, né? Agora Jesus veio e mostrou a cara de Deus. Não é o que o capítulo de número 14 de João, quando os apóstolos lá, né, os discípulos de Jesus, eles pediram para ver Deus, a gente quer ver Deus. Filipe, não foi? O Filipe, né? Foi. Isso. Senhor, mostra-nos Deus que nos basta. É uma coisa simples. Não é isso? Aí o que Jesus responde? Foi. Né? Por favor. Então, então Jesus respondeu. Qual é o versículo só? Anuncia para os irmãos. 14. Capítulo 14, verso 9. 9. Então 9. Você não me conhece, Felipe? Mesmo... não, calma aí. Deixa eu ler logo uma coisinha aqui. Estou todo tempo convosco. Vê o versículo para os irmãos acompanhar aí, Edson. É 1 ou 2, Ana, só? É o 9. 9, isso. Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Isso, exato. É isso aí. Olha só. Então, Deus se fez conhecido em Jesus. Então, em Jesus, Deus é conhecido, Deus é compreendido, Deus é sabido, né? Em Cristo, Deus se revelou. Então, não há mais mistério nenhum, irmão. Não há. Deus não se comunicará de uma maneira que as pessoas não terão a clareza. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus que esclarece as coisas para todos aqueles que são seus discípulos, seus filhos. Não há mais nada oculto. Vamos ler o texto de João, capítulo de número 15, eu acho muito interessante. Muito interessante. Capítulo de número 15, Evangelho de João, capítulo de número 15. O problema é que algumas pessoas se relacionam com Deus de uma maneira errada. Então aí já vai a questão de não compreender Deus como Deus é de fato. Não é, irmão? Qual é o relacionamento que a maioria dos cristãos tem com Deus? Não é de senhor e servo? Não é isso, irmão?
Não é assim que a gente é ensinado, inclusive? Nós somos servos de Deus, Deus é o Senhor. Isso está errado? Não, não está errado. Não estou dizendo que está errado de todo. De fato, Ele é Senhor e nós somos servos. Mas é essa a relação que Deus quer que a gente tenha com Ele? Não é não, irmão de Deus? Qual é então, irmão? De amigo, de pai, de filho. É? Eu acho. Eu sinto isso. Então, mas a apologética não vai caber o achismo. Não é que eu acho. É isso. E onde está escrito? Na Bíblia. Sim, eu sei. Mas onde que parte da Bíblia? Aqui, ó. Pai. Só fala pai aqui. Pai. Nas minhas orações eu só converso com Deus como meu pai. Não, mas na Bíblia, eu perguntei na Bíblia, porque a gente está aqui tentando provar a fé. Se uma pessoa incrédula diz para a senhora, diz assim, mas por que você acha isso? Eu acho porque eu creio. Não, não é porque eu creio. Ela quer saber se na Bíblia está escrito alguma coisa ou está tirando da onde esse pensamento, essa conclusão. Da onde eu não sei. Então, é justamente essa matéria que vai propor isso, para que a gente fale aquilo que a gente pense, mas embasado, apoiado em alguma coisa. No caso, a Bíblia. Tá certo, irmão? Olha que coisa interessante. Esse livro aqui é o que eu vou indicar para vocês. Ó, Erickson, você que gosta aqui do livro. Esse livro é o que eu vou indicar para vocês. Ó. Livrinho fininho, irmãos. De 80 páginas. Vocês leem isso aqui em menos de 80, 78 páginas acho que tem de escrita. Isso aqui vocês vão ler em questão de 20 minutos, 30 minutos, talvez uma hora, né? Quem é mais devagar como eu, lê assim em uma hora mais ou menos. Esse livro aqui, ó. Crer é também pensar. Então, quando eu digo que eu creio embasado, inclusive, em um argumento que é lógico e bíblico. Então, porque eu creio que é assim. Eu sinto que é assim. Não, calma, irmão. Isso não cabe para nós mais que estudamos a Bíblia. Eu preciso, com convicção, afirmar o porquê que eu creio naquilo. Tá certo? Então, de fato, muita coisa a gente às vezes acredita e até é bíblico, mas a gente nem sabe, né? E a gente está fazendo o quê? Defendendo a fé diante daquele que não acredita. Próximo ano você já traz. Tá certo? Já vos não chamarei servos. Sim, tá vendo? Achou. Deixa eu ler aqui um pedacinho. Acharam para mim. Olha só. Então, veja bem, mas nem sempre vai ter uma pessoa do seu lado para achar. Nem sempre vai ter um professor para explicar para vocês. Nem sempre vai ter uma pessoa perto. Então, o que precisa fazer? Irmãos, ler Bíblia, conhecer Bíblia, estudar a Bíblia. Não tem outra saída, tá certo? Eu não já tem li isso aqui, mas eu esqueço. Claro, porque talvez só leu, não estudou. É verdade. Qual é o versículo, professor, que fala que Mas é verdade. Calma, irmãos, não, eu estou falando uma coisa e vocês estão procurando outra. Pelo amor de Jesus Cristo, preste atenção em mim. Não se agonie, não. Desse avexado, você não é nem nordestino, por que é avexado desse jeito? Eu sou. Paulista avexado, já viu? Nossa, nordestino. Não é nada, rapaz, eu sei que não é. Só se é pro lado lá do... Mas deixa pra lá. Deixa eu pegar um texto aqui do livro, amado, só para vocês terem aqui mais ou menos a noção. Pode ser? Tirei aqui uma coisa. Olha só, essa racionalidade básica do homem no ato da criação pode ser vista em todo lugar. Ele está falando aqui, o autor John Stott, que é um dos melhores teólogos do mundo, ele vai falar sobre a revelação de Deus na natureza, nas escrituras, se não me falha a memória, e outro ponto lá. Então ele está falando aqui da natureza. A natureza revela Deus, tá? E ele vai falar por meios racionais, inclusive. Nós compreendemos Deus por meio da observação da natureza. A gente chama isso de revelação geral. Ou seja, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não é? Uma noite declara a outra noite, sem voz, sem ouvir a sua voz, sem palavra nenhuma. Olha que coisa interessante, o Salmo 19, verso 1, 2 e 3, me parece. 19, isso. Salmo 19, verso 1, 2 e 3, vai falar isso. Ou seja, irmãos, sem linguagem nenhuma. Os céus estão declarando que Deus é Criador. Acredito que é, se não for... Acho que é um 90, alguma coisa. Não, é 19. 90 eu tenho absoluta certeza que não é. É o Salmo de Moisés, 90. Os céus anunciam a obra das suas mãos. E o firmamento, né? Manifesta a glória de Deus e Exato. o firmamento anuncia a obra das suas Olhe mãos. para cá então e preste atenção. O que acontece? Então, os céus, a criação, declaram que Deus é Criador, que existe um Criador. Lá em Romanos, no capítulo 1, quando Deus ele vai falar a respeito da culpabilidade das pessoas, ou seja,
todos são culpados de não seguir a Deus, não é porque não conhecem a Deus, porque não faltou conhecimento, é porque eles rejeitaram o conhecimento. E lá no capítulo 1, então, de Romanos, me parece que verso 19 em diante, não anotem, agora não queiram ler nem procurar, porque vocês não vão prestar atenção no que eu falo. Anotem, isso é lição de casa, dever de casa. E vocês têm depois 7 dias, né, para procurar todos os versículos aí na Bíblia, tá bom? Senão vocês não prestem atenção aqui. Olha só, então a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 1, que essas pessoas rejeitaram o conhecimento, porque tudo o que de Deus pode ser sabido, tudo, irmãos, estão revelado, tudo aí na criação, coisas visíveis e invisíveis, as coisas estão declaradas, ou seja, a revelação geral de Deus. Existe a revelação especial de Deus, que são as escrituras sagradas, né? E tudo isso é compreendido pelo raciocínio, pelo entendimento, pela observação racional, irmãos, tá? Então vamos ler aqui o livro. De fato, nisso está baseado o argumento padrão da Escritura de que, se o homem é diferentemente dos animais, ele deve se comportar diferentemente. Isso é lógico, né? Não sejam como o cavalo ou burro, que não tem entendimento. Está em Isaías, capítulo 1, irmão. Eu não estou xingando ninguém, nem ofendendo ninguém. Está escrito na Bíblia lá, o profeta. Consequentemente, o homem é exortado a reprovar, e reprovado, tanto quanto o comportamento dele é mais bestial do que o humano. Olha que coisa interessante. O autor aqui vai pegar esse texto de Isaías, e ele vai falar assim, que o que diferencia os homens dos animais, principalmente? Raciocínio. Pensamento, raciocínio. Nenhum animal tem essa capacidade de raciocinar nada, né? Decidir nada. Eles não decidem. Os animais, eles são guiados por instintos. Eles fazem aquilo que a natureza deles determina. Eles não podem fugir daquilo. Olha que coisa interessante. Só que ele vai colocar aqui que o homem, quando ele não usa o seu raciocínio de uma maneira adequada, eles são piores do que os animais. Porque os animais fazem por instinto aquilo que eles foram designados para fazer. E o homem, quando ele erra não usando o seu raciocínio, eles são piores do que os animais. E vai dizer, por exemplo, Isaías, que até o burro e o boi conhecem o seu dono. E o ser humano não conhece a Deus. Versículo 3. Isso, exatamente. Isaías 1:3. Olha que coisa interessante, irmão. Até o burro e o boi, é a jumenta, né? Parece, né? O jumento é o burro mesmo. O boi É o conhece burro. o seu possuidor. Isso. E o jumento é A manjedoura do seu dono. dono. Então o burro e o boi conhecem o seu dono. E muitas vezes o ser humano não. Então olha só, o que o animal sabe por instinto, os homens falham, não usando o seu entendimento, o seu raciocínio. Olha que coisa interessante, ele diz mais ainda aqui, que a formiga são mais conscientes e prudentes do que alguns preguiçosos. Os pássaros, eles migram, né? São melhores no arrependimento. Aqui acho que é Jeremias 8:7. Anotem, não procurem em nome do Senhor Jesus. Não procure, só anotem, tá? Jeremias o quê? 8:7. Anotem aí, capítulo 8, verso 7. Está no áudio. Sim, também. Então, olha só. Os pássaros, eles sabem o momento de voltar da migração. E muitas vezes o ser humano, ele tem dificuldade no arrependimento. Por que isso? Falta de raciocinar, de pensar, de usar o seu cérebro adequadamente. É muito interessante o que ele aborda aqui nesse livro. Então, quando os humanos falham em fazer com a mente e o consentimento o que os animais fazem por instinto, contradizem a si mesmos, contradizendo a própria criação e a própria humanidade distinta, e devem se envergonhar de si mesmos. Eu acho muito interessante. De fato, o pecado tem efeitos mais perigosos em nossa capacidade de sentir do que na de pensar, pois nossas opiniões são mais facilmente examinadas e organizadas pela verdade revelada do que nossas experiências. O que ele quer dizer com essas palavras aqui, as últimas? Ele está dizendo assim, que o pecado afetou, irmãos, tanto o nosso pensamento quanto nossas emoções. Isso é verdade, né? Isso aí não precisa nem de muita explicação, a gente sabe as dificuldades que a gente tem de compreensão de Deus e inclusive dos nossos sentimentos. Só que a palavra de Deus, ela vem e transforma, e é muito mais fácil a palavra de Deus transformar o nosso entendimento do que as emoções. É por isso que o pensamento, o coração do homem é enganoso. E é muito perigoso quando a gente tem comportamento, tira a conclusão baseado nas emoções. Não é, irmão? O que acontece hoje com o evangelho no Brasil? Principalmente no Brasil.
é que assim, principalmente nas igrejas pentecostais também, acontece que se eu sinto, o meu sentimento valida alguma obra de Deus. Não é assim, irmão? Ah, eu senti que isso foi de Deus. Então eu creio. Por que eu creio? Porque eu senti. O que a gente está fazendo? Fazendo com que seja baseado a nossa crença em um sentimento. Seja o arrepio, seja... A gente fala que Deus falou o coração, e na maioria das vezes é uma mentira, que Deus falou coisa nenhuma. É o nosso próprio desejo que está lá no coração, querendo que Deus fale segundo o nosso desejo, e a gente põe Deus no meio para validar aquilo que a gente vai fazer, né? Mas às vezes a pessoa conhece qual é a voz de Deus. Sim, na maioria das vezes eu percebo que não. É porque cada... A voz de Deus é uma coisa, a voz de Deus é inconfundível. A voz de Deus é inconfundível. Mas na maioria, na minha observação, na experiência que eu tenho de quase 20 anos, e esse pelo branco aqui não está à toa na barba, eu tenho observado que muitos cristãos têm pegado Deus como um pretexto para fazer coisas, e Deus nunca falou o coração dessas pessoas, são desejos. A maioria das vezes que eu percebo, que eu vejo, que é fato, Deus coisa nenhuma, é o desejo da pessoa que fez ela fazer aquilo, porque ela foi guiada, sabe por quê? Por sentimentos. Irmãos, quem toma decisão baseada no sentimento, provavelmente ele vai ter que voltar atrás, vai ter que pedir perdão. Quantas vezes nós, a flor da pele, foi falar alguma coisa para alguém, teve que se arrepender, teve que pedir perdão, errou. Quantas decisões nós tomamos, tomado pela emoção do momento, e aí depois, nossa, quebrei a cara, olha a decisão errada que eu tomei. Por quê? Nós somos regidos, irmãos, pelo sentimento, não é? Principalmente nós jovens, né? Não, jovem, velho, não tem idade, não tem nada não, meu irmão. Quem é regido pelo sentimento, não tem... Pessoas ignorantes. Exato. Ignorante quer dizer sim? Muito nervoso, assim. Ah, tá. Por quê, irmão? Porque a gente deixa que a flor da pele, quem toma decisão, assim, a flor da pele, pode ter certeza, na maioria das vezes vai quebrar a cara, isso é um fato. Agora, quando você pondera, quando você pensa, quando você, de uma forma tranquila, se acalma e vai raciocinando, aí você vai enxergando as coisas. Irmão, nós somos assim, seres humanos é assim, não é? Se a gente deixa ser levado pelas emoções, nós estamos perdidos. E o que acontece hoje no nosso meio evangélico? É que as pessoas, elas querem validar alguma coisa de Deus por duas coisas. Primeiro, porque sentiu de Deus. Esse sentiu de Deus aí não precisa ter nada da palavra de Deus baseando isso. É o sentimento que manda, né? Sentir de Deus. Outra questão é porque deu certo. Então, se sentiu de Deus e deu certo, é de Deus. Não tem essa questão, irmão? Nem tudo Deus... que dá certo é de Deus, né? Então, nem tudo que dá certo é de Deus. Mas a gente vive assim. Nós percebemos que os cristãos vivem assim. Deu certo, irmão, é de Deus. Professor, e como é que Apolo um exemplo, se a pessoa falasse isso, falei, tem como você me provar O quê? dessa coisa? Que nem, um exemplo, se essa pessoa estivesse agindo pela emoção, falar, deu certo e tal, aí nós estamos estudando apologética, teria como ela me provar isso? Ela quem? A pessoa que falou isso, que... Porque é de Deus porque deu certo? Não, ela não. Porque ela está se baseando no quê? Em uma experiência. Então tudo que, um exemplo, você estava falando que a pessoa sentiu as coisas, ela só pode sentir as coisas se estiver aqui na Bíblia. Não é bem assim. O que acontece? Ontem eu ouvi uma pregação que o pregador falou assim, que nem tudo que é errado, nem tudo que está errado é certo, e nem tudo que deu certo é errado. Depende. Sim, eu concordo, depende. Há casos e há casos, né? A questão é, a pessoa fala assim, não, porque deu certo, é certo. A gente chama isso de pragmatismo, irmão. Uma pessoa pragmática, ou seja, ela quer fundamentar um comportamento em um resultado. Né? Por exemplo, quer ver uma coisa que dá certinho? Falcatrua, 171. Não dá certo? Dá, 7-1. Dá, não, lógico que dá. Enganar as pessoas, fazer o gato na TV, telefone, na internet no caso. Não dá certo, um monte de coisa errada? Então, por que deu certo? É certo? Não. Ele usou uma comparação exatamente assim. Exato. Uma passagem de Jesus, que eu não lembro qual foi. Não é uma passagem de Jesus. Ele usou uma passagem
lá uma passagem de Satanás lá, Uhum. que algo que fez e que deu certo, mas que é errado. Entendeu? Olha só, eu vou pegar então, já que vocês falam da Bíblia, vamos pegar o caso bíblico, né? Teve uma mulher que ela mentiu na Bíblia. Através dessa mentira, deu certo e ela foi livre lá, não foi? Quem foi essa mulher, lembra? Ela mentiu. Safira foi? Perguntei primeiro. Ele não responde, ele pergunta. Ela mentiu, fez o quê? Ela mentiu. A mentira dela que livrou ela lá na ocasião. Eu vou falar a primeira letra, vocês já vão completar e saber, tá bom? Quem foi? Raabe. Quem foi? Raabe, isso. Acertei, pô. Raabe não mentiu, irmão? Perguntou se os espias estavam lá e disse que não estava? Mentiu ou não mentiu? Mentiu. Agora, Deus aprovou a mentira dela? Não. Por que Deus não aprovou a mentira dela? Porque mentira, Exatamente. É um pecado. então Deus os compactua com o pecado. Mas não deu certo? Deu. Ah, então aí que está o problema nosso. Quando as coisas... deu certo, irmão. Eu fiz a campanha lá do Vale do Sal. A Rosa Ungida. Do Sobe Monte e Desce Vale. Fiz lá 7 e deu certo. Só porque deu certo é certo? Ah, irmão, eu fiz lá um giro lá, a cama, onde estava deitado lá meu parente que estava enfermo. E ele foi curado. Ah, então isso é um comportamento que a gente deve adotar? Então isso é uma doutrina? Então isso é certo? Só porque deu certo? Já dá para perceber que muitas vezes nós apoiamos um comportamento ou formamos uma doutrina só por causa dos resultados. Baseado em quê? Na experiência pessoal. Experiência pessoal, irmãos, não tem como se apoiar. É pessoal primeiro. Aí isso aí é religiosidade, né, professor? Claro que é. Idolatria. Lógico que é. Não, fala, ó, isso aqui é correto. Tá, por que é correto? Porque a Bíblia ensina. Acabou, irmãos. Aí a Bíblia não erra. A doutrina fundamentada na Bíblia é correta. Agora, a experiência pessoal, e a gente não vê um monte de besteira aí? Ah, mas ó, deu certo, tá dando certo, o povo está sendo abençoado, não sei o quê. Tudo bem, mas isso é bíblico, isso é certo. Doutrina, Deus aprova isso. Porque nem sempre que dá certas coisas é Deus aprovando. É outro erro que a gente tem demais no meio pentecostal. Deus aprova tudo quanto a pessoa fala ou faz só porque Deus usa essa pessoa nos dons espirituais. É complicado isso aí, não é, irmão? Não é assim que a gente avalia? Se Deus usa uma pessoa, tanto é que a gente vê as besteiras. Mas como que o povo pode acreditar em tantas besteiras? Sabe por quê? Porque as pessoas veem o resultado das coisas. E elas são dirigidas, então, por esses resultados. É que as pessoas hoje, principalmente dentro das igrejas, professor, brincam muito com Deus. Não é nem só questão de brincar, irmão, porque tem muitas pessoas que elas fazem as coisas sérias. Eu estou falando dessas pessoas que seguem, que fazem coisas erradas. Elas são sinceramente enganadas. Né? São sinceras, não estou falando que brincam. E a maioria delas, inclusive. Eu não estou falando dos picaretas, eu estou falando das pessoas que acreditam no que fazem. E elas são sinceras no que fazem. Elas são verdadeiras, são honestas no que fazem. Mas honestidade, boa intenção, já diz um ditado aí, que está cheio em outro lugar. Boa intenção e fé está cheio. Então, honestidade, essas coisas não são suficientes, irmãos. É isso que a gente precisa pensar. Os milagres têm sido quase que um carimbo de Deus para aprovar tudo, é ou não é? Tanto é que depois do milagre o cara arranca dinheiro de quem quer que seja, e arranca mesmo, porque o milagre já foi feito. E as pessoas, não é possível, isso aqui é de Deus. Então, ali o cara manipula as pessoas. Por quê? Porque o resultado já está ali. Vocês percebem? Os milagres, por exemplo, eles têm uma finalidade. Aliás, eles têm duas, mas uma é principal. Então eu vou falar da secundária e depois da primária, tá certo? A finalidade secundária do milagre é alcançar a pessoa, abençoar a pessoa, livrar a pessoa da enfermidade, da agonia, da dor, da opressão demoníaca, o que quer que seja. Então essa é a segunda finalidade, não é a principal. Então a cura da enfermidade, ou expulsar o demônio, tirar a angústia, o milagre ele vem e faz isso, não é? É o sobrenatural agindo na vida da pessoa. Então isso aqui, na verdade, não é o principal do milagre. O principal do milagre, na verdade, é apontar para uma verdade bíblica. Ou seja, para reforçar uma verdade bíblica. A gente vai ler esse texto em João daqui a pouco. Tem um ditado que diz assim, que o sábio aponta para a lua
e o tolo fica olhando para o dedo do sábio. É verdade. Entenderam? O sábio aponta para a lua e o tolo fica olhando para o dedo do sábio. Ou seja, irmão, o dedo do sábio é o milagre, mas o milagre está apontando para alguma coisa. Para que o milagre aponta? Para que o milagre, para onde o milagre quer dirigir essa pessoa? Essa pessoa que recebe o milagre. Vamos ler o texto de João, capítulo de número 20, versículo de número 30 e 31 principalmente, e a gente vai ver que tem uma finalidade do milagre. Hã? 30 e 31, João capítulo 20. Pode ler? Por favor. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha a finalidade primeira do milagre. Apontar Jesus. Os sinais foram escritos para que... Então aqui é finalidade. Para que os sinais estão escritos aqui? Para que creiais no Cristo, que Jesus, o Filho de Deus, é o Cristo. E para que, crendo, tenhais vida eterna no seu nome. Então, para que o milagre serve? Aponta para quem? Para Jesus, irmãos. Então, os milagres, na verdade, ele não tem a finalidade última, no milagre pelo milagre, nem para abençoar apenas a pessoa, também, mas para levar essa pessoa a Cristo. Baseia-se, o milagre é para reforçar uma doutrina bíblica. Quando Jesus, ele realizava o milagre, ele falava, olha, em verdade vos digo. Realizava o milagre, mas ensinando sempre uma verdade bíblica. Na questão do paralítico lá, é que o povo precisa de milagre, a gente é terrível. Oh, meu Deus do céu, crente é um negócio sério, né? Precisa de milagre, senão não anda. O combustível é um milagre, né? Se não acontece um negócio, parece que, ai, Deus me esqueceu. Ai, Deus não é na minha vida. Ai, eu estou em pecado. Ai, não sei o quê. Então, a gente precisa dessas... Não é mais ou menos assim? Não, eu estou errando muito hoje. Às vezes quando eu erro, mas erro um pouco. Mas não é assim? Então, tudo bem. Aí foram lá, levando para Jesus 4 paralíticos. 4 pessoas levando um paralítico. Aí Jesus olha aquele paralítico e fala assim, teus pecados estão perdoados. O povo olhou assim, que é isso, pecado perdoado? Só Deus pode perdoar pecado. Não seria assim, irmão? Se Jesus ele realizasse um milagre assim primeiro, já não seria mais extraordinário? O que ele fez? Fez o principal. O que é o principal na vida do ser humano? Perdoar o pecado dele. Não é? Não é a cura. A cura não é o principal. Irmãos, para quem está angustiado, enfermo, com dor, eu sei que essas coisas assim é uma bênção de Deus. A gente não menospreza isso. Não é? Porque quando a gente está numa agonia, a gente ora a Deus por causa do milagre. A gente crê nisso. Louvado seja Deus, porque Deus realiza essas coisas também. Mas isso não é a finalidade última. Senão, as pessoas vão saudáveis para o inferno, né? Curadas para o inferno, aliviadas para o inferno. Isso adiantou o quê, irmão? Quem era paralítico foi andando com as suas 2 pernas para o inferno. Então, adiantou o milagre? É sério, mano, né? E quem era cego? Foi enxergando o inferno. Já agora eu estou vendo aqui direitinho. Então, o milagre em si não é suficiente para a salvação, e nem é o principal para a salvação. O milagre não salva, o milagre é só uma consequência. Você primeiro mostra o caminho da salvação, depois Jesus mostrava primeiro o caminho da salvação, que era ele. Crer nele. Sim. Depois realizava o milagre. Ou que era a não. cura, não. Ou não. Ou não. E o milagre que Paulo orou? Ele disse, Senhor, o negócio está difícil aqui, dá um espinho lascado aqui na minha carne, e fez uma campanha, 3 sexta-feira à noite, da meia-noite às 3 da manhã, que ele orou 3 vezes, a Bíblia Esse diz. espinho você vai ficar com ele, que é para você... Então não teve um milagre na vida do Paulo. Teve outros, mas teve uns que não foi realizado por Deus. Deus disse, não, aí ó, a minha graça é que te basta, se contenta com isso, é o que eu tenho para hoje. Ah, tá bom, Senhor, então agora eu entendi, me gloriarei nas minhas fraquezas, porque eu entendo, quando eu estou fraco, aí eu estou forte, sou forte, porque se fortalecia na graça de Deus. Então o ensinamento de Deus foi muito mais proveitoso para a vida de Paulo do que a ação miraculosa de Deus. Muito mais importante na vida de Paulo, não é, irmão? Então a gente percebe aqui que Jesus, ele foi lá, está perdoado o seu pecado, isso é o principal.
O povo duvidando, para que vocês saibam que eu tenho poder na terra para perdoar pecado, então eu digo para o paralítico, levanta, toma tua cama e vai-se embora. E foi mesmo, irmão. Então o milagre serviu para reforçar o ensinamento, a verdade de Deus, não o contrário. Não é o contrário. E a gente tem, infelizmente, vivido pelo contrário, pelas experiências, pelos sinais, pelos milagres. São essas coisas que chamam as pessoas para a igreja. Não é a palavra de Deus, não é a doutrina, não é as escrituras sagradas. E aí as pessoas vivem por quê? Por momentos, por sentimentos, né? Por emoções. É isso mesmo. Então tem hora que eu não sinto nada, irmão. Eu não sinto nada, eu sinto vazio na minha alma. Tem hora que eu sinto um afastamento de Deus, eu sinto solidão. Ou vocês nunca passaram por essa ocasião na vida de vocês? Pensando assim, Deus me abandonou, nem sinto mais a presença de Deus. Tem alguma coisa errada? Aí nessas horas o que a gente faz? Chama o raciocínio bíblico para a cabeça. E Paulo disse assim, eu sei em quem tenho crido. Ele não disse, eu sinto que eu creio em Deus. Né? Eu sei em quem tenho crido, irmãos. O que Jó disse? Eu sei que o meu Redentor vive. Perguntava lá pro Jó, tá sentindo aí Deus, meu irmão? Tá sentindo Deus? Não tô sentindo coisa nenhuma. Num deserto espiritual que a gente chama, né? Numa solidão, parece que Deus não ouve, parece que a gente ora, não passa do teto a oração. Aquele sentimento de abandono de Deus, irmão. Quem nunca passou por isso? Pelo amor de Deus. Não é? Aí nessas horas que se a gente é regido pela emoção, nós estamos perdidos. Desanima na fé, vira um crente amargo, não tem ânimo para nada, quer entregar a carteirinha, não quer pregar mais, não quer cantar mais, não quer evangelizar mais, não quer fazer nada. Porque a gente, né, se apoia o quê? No sentimento, no momento, nas emoções. Agora, quando a palavra de Deus é quem nos sustenta, irmãos, eu sei que o negócio está feio aqui, parece que Deus não está ouvindo a minha oração, mas a Bíblia diz que Deus não me deixa e não me desampara. Ele disse, acabou. A palavra de Deus é suficiente para nos fazer continuar na caminhada, embora eu não sinta. Jesus, na cruz do Calvário, ele sentiu solidão, afastamento de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Já pensou se Jesus fosse igual a gente? Descia logo da cruz, não estou sentindo Deus aqui, estou sentindo aqui a unção do Espírito Santo. Deus nem fala comigo, estou orando aqui, estou orando, Senhor, afaste-me esse cálice e tal. Por isso que às vezes a gente ouve tanto, né? Eu não senti no coração de fazer. Eu não senti no coração de que era Deus falando. Quando a palavra já tem uma ordem específica, a palavra já tem uma direção específica para a minha vida, eu não preciso sentir. Eu obedeço. Acabou, irmão. Né? Tem hora que eu não tenho vontade de fazer algumas coisas. Tenho vontade. Por exemplo, perdão. Eu só perdoo se eu sentir no meu coração. Coração duro, um coração amargurado, um coração que foi ofendido, vai sentir o quê? O perdão é uma ordem bíblica, você tem que perdoar, pronto e acabou. Eu não amo essa pessoa porque eu não sinto amor por ela. Não tem que sentir amor coisa nenhuma. Você tem que ir lá e ter um comportamento de quem ama, que é um mandamento, o amor, não é sentimento não. Eu não vou orar porque eu não estou sentindo no meu coração de orar. E o que a Bíblia diz? Tem que orar pelos inimigos, inclusive, exatamente. Amar os inimigos. Ame os teus inimigos, ame a tua esposa. E recomenda orar sem cessar, né? Sim. Orar sem Então tem coisa, meu, que eu não sinto. Eu não sou regido pelo meu sentimento. Eu sou regido pela palavra de Deus. Pelas escrituras sagradas. Então se ela fala que eu tenho que viver assim, eu vou viver assim. Mas eu não sinto. Estou com vontade não. Porque tem hora que não tem vontade mesmo. Vontade é de pecar. Vontade de ir lá dar 2 tapas na cara de um. Ou não, irmãos? Vocês são espiritual assim todo dia? Não, eu acho que não. Então. Eu acho que não. Mano. Mas a gente espiritualiza tudo. Que não pega. Deixa eu até tirar aqui, porque agora ficou sério. Até a gente espiritualiza tudo, né? Ou eu sinto amor pelo traficante que está destruindo a criançada aqui do bairro. Eu sinto amor por esse estuprador de crianças. Não sinto amor coisa nenhuma, irmão. A gente sente raiva, indignação. Só que a gente não é regido pelas emoções. Aí vem o controle do Espírito Santo, que pela palavra de Deus já transformou o nosso entendimento, controla o nosso sentimento, né? As nossas emoções, e a gente vai lá e não espanca o cidadão, não mata. Crente não mata, pelo menos assim, né? Mata de outra forma. Não é verdade, irmão? Então a gente não é espiritual, a gente espiritualiza tudo. Aí é onde entra o autocontrole, né, pastor? O domínio próprio. Claro, sim. Mas a palavra de Deus nessas horas... O espírito de mansidão. A palavra de Deus nessas horas, ela dirige a nossa vida.
porque é assim que Deus disse. E nós somos regidos pela voz de Deus, pelo que Deus disse, não é pelo que eu sinto, porque há um fio da navalha muito grande. Erickson, é muito complicado essas pessoas que elas se mostram muito espiritual e tudo ela sente de Deus. Ouve a voz de Deus toda hora. Irmãos, não é fácil não esse negócio. Não é fácil não esse negócio. Toda hora. Ou eu sou muito ruim, ou eu sou um cristão muito meia pataca, meia colher, ou eu sou um cristão muito carnal, que não é possível, irmão. Que não é tão fácil assim da gente ter uma direção clara de Deus, uma voz audível de Deus. Meu Deus do céu, será que eu sou tão ruim assim? E as pessoas são tão espirituais que tem um Wi-Fi cheio com Deus toda hora, uma banda larga, uma conexão que não cai nunca. Eu só queria você então. Então os dois tá ruim. Tá. Não é verdade, irmão? Essas pessoas que... Mandila, tem hora, irmão, que não dá sinal. Eu sei, pastor. Não dá sinal. Eu que digo. Né? Aí, irmão, se liga em Deus, se liga o quê? Não tô sem conexão nenhuma aqui. Não tem acesso nenhum, acho que, sei lá. Ele mudou a senha. Eu acho que eu não... mudou. Não é? Eu não sei não, eu acho que eu não paguei a conta esse mês aqui, não orei 30 dias e acabou aqui o meu pacote com o Jeová, acabou os giga. Então espiritualiza tudo, aquela questão, não é assim. Mas se a palavra de Deus guia a nossa vida, se a palavra de Deus rege a nossa vida, então eu vou me compor. Irmãos, olha, Deus quer nos levar à maturidade. Eu vejo como uma infantilidade, toda vez Deus tem que falar pra gente o que tem que fazer, por meio de sonho, de profecia, de revelação, de que mais aí? De visões. Toda hora Deus tem que fazer isso, toda hora. Quando Deus tem que fazer isso muitas vezes é porque nós estamos falhando na compreensão da sua palavra, né? Porque Deus quer nos levar à maturidade, para toda hora ter que falar, é assim meu filho, meu filho é assim, meu filho é assim. Quem? Paulo Borges, que ele falou que... Paulo Borges Júnior. Que ele falou assim, parece que Deus não quer mais filho criança, Deus quer filho adulto. Claro. Ele não precisava ficar falando as coisas pra você fazer, ou que... Toda hora? Toda hora ficava falando. A gente faz isso quando os filhos são pequenos. Aí toda hora você tem que falar, meu filho é aqui, você tem que interromper. Toda hora interrompe, toda hora corrige. Não é toda hora. Então você tem que interferir toda hora. Isso é porque não há uma maturidade. Quando existe uma maturidade do conhecimento bíblico, nós nos comportamos segundo aquilo que compreendemos da palavra de Deus. Deus já falou aqui como é para a gente viver, como é para a gente se comportar. Eu não estou dizendo que a gente não deve buscar Deus em oração para tomar decisões, orientação, não é isso. Mas, irmãos, muitas vezes Deus não vai falar coisa nenhuma. Deus não vai responder nada. Dessa forma que a gente quer. Dessa forma que seria mais fácil, né? Que é muito mais fácil. Deus fala, meu filho, assim, ou mostrar um sonho claro, assim, você vai lá, você tem 2 empregos lá que chamou para fazer amanhã entrevista. Meu filho, aí Deus mostra assim no sonho, antes da gente acordar, aí, o nome da empresa, assim, é essa. Isso aqui é mais fácil, né? Aí quantas vezes eu não passei por isso, meu Deus do céu. Desempregado, aquela pena, chama no mesmo dia logo 2 empresas. E agora, qual que eu devo escolher, Senhor? Senhor, fala comigo pelo amor de Jesus Cristo. Pelo amor do Senhor, fala comigo. E Deus não fala nada. Eu falei, e agora? O que eu faço? Quantas vezes, irmão, Deus não respondeu nada, eu tinha que tomar a decisão. Orei a Deus, mas tinha que tomar a decisão é minha. Não é? Aí a gente vai avaliando uma coisa ou outra, aí Deus vai pesar os prós e os contras. Deus vai dando critério pra gente. Critério, irmãos. Tá certo? Maturidade, quem tem maturidade tem como ter critérios para avaliar as coisas. Né? Então Deus muitas vezes não responde, mas nos dá critérios bíblicos. Então eu tenho. De repente um emprego que eu sei que vai me prejudicar em tal coisa, seja no convívio familiar, seja naquilo que eu estou fazendo na igreja, alguma coisa assim, algum projeto que eu já fui direcionado para Deus e aquilo vai interromper. Opa, tem alguma coisa errada nisso aí. Então Deus não respondeu, mas nos deu critério e maturidade para que a gente pudesse ir lá e decidir. Vocês estão compreendendo mais ou menos o que a Bíblia propõe, o que a matéria inclusive propõe, para que a gente tenha maturidade, para que a gente tenha conhecimento bíblico suficiente, para que a gente possa discernir as coisas, irmãos. O discernimento tem que ser discernimento bíblico, espiritual, doutrinário. Porque tem gente que acha que o discernimento espiritual é só essas coisas de espírito, né? Essa coisa de se é demônio, é o Espírito Santo. Discernimento não é só questão de identificar se é demônio ou Espírito Santo. O discernimento é discernimento bíblico doutrinário.
Tá certo? É isso que a gente precisa ter, acima de tudo. A gente precisa discernir o que, muitas vezes, quando a Bíblia diz assim, ó, provai se os espíritos são de Deus. Como que a gente prova se os espíritos são de Deus? Mas pelas atitudes da pessoa. O espírito que está agindo. Discernimento tem que ser, Bíblico e doutrinário. tem que ser Porque se o bíblico. espírito está usando a pessoa para ensinar aquilo que a Bíblia não ensina, está aqui o discernimento bíblico doutrinário. Deus. Então não é uma questão que o Espírito Santo, daquela forma sobrenatural, me mostra isso aqui não é de Deus. Não, irmãos. É porque o que ela está falando já estou identificando, porque eu tenho conhecimento bíblico. Então, opa, isso aqui não é de Deus. Então tem que ter coerência com o que a Bíblia diz. Sem dúvida. Ah, Aí, pastor, repete aí, por favor. O quê? Discernimento. Bíblico doutrinário. Não, o senhor falou 3 coisas. Isso, discernimento bíblico doutrinário. O discernimento, ele tem que ser bíblico. Espiritual doutrinário. Ah, então, tá vendo? Eu ouvi 3 coisas. Bíblico, espiritual e doutrinário. O discernimento espiritual, bíblico doutrinário. Não tem ordem, pode colocar de qualquer jeito aí. Balança no copo que não vai dar problema. Tudo bem, irmão? tudo. Podemos ir lá para o nosso... Podemos.